O tema dessa live de hoje, que é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, que falam várias vezes quando eu encontro com as pessoas, ou quando eu estou em algum lugar, ou em outros momentos da minha vida. E um deles, particular, foi um que eu nunca imaginava. Eu vou compartilhar com vocês também. É tipo, como ouvir a voz de Deus? Como ouvir Deus? E um fato curioso aqui, um parêntese aqui, antes de eu entrar nos tópicos aqui que eu separei, né? Nos 4 passos para você ouvir a voz de Deus. Eu tive o privilégio de, ainda na minha infância, bem novo, quando eu ficava ali na rua, por medo de voltar para casa e encontrar com a minha madrasta, nesses momentos, eu tive um encontro assim com Deus e eu conversava com Deus igual eu estou conversando, igual eu converso com qualquer pessoa. E ele conversava comigo também, audível e tal, e eu trocava ideia, e era mó legal. Eu tava na biblioteca com Deus, e olha Deus, esse livro aqui, olha esse coisa aqui. E tinha acabado de sair o primeiro filme Velozes e Furiosos, e era coisas aleatórias, coisas normais, meu melhor amigo. E eu cresci, né, e continuei falando com Deus continuou falando comigo. Houve um dia em que ele parou de falar comigo, né? Teve um dia que ele me deixou 2 dias sem falar comigo, 2 dias sem falar comigo. Então eu falo com ele todo dia e ele fala comigo todo dia. E teve 2 dias que ele ficou sem falar comigo. Nesses 2 dias que ele ficou sem falar comigo, eu fiquei desejando a morte. Eu não queria comer, eu não queria trabalhar, não queria sair de casa, não queria fazer absolutamente nada. Eu só fiquei de cama desejando a morte. Porque, já ouviu aquela canção? Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver? É esse tipo de coisa. Quando você acostuma com a presença de Deus, a ausência da presença dele é algo que você não consegue suportar. Tanto é que quando ele voltou a falar comigo, né? Vamos brincar assim, que eu tinha me bloqueado no WhatsApp, sabe? A fotinha sumiu, tal. Quando ele me desbloqueou, eu falei com ele, faça o que você quiser, faça qualquer coisa, não interessa o quanto que eu aprontar, se eu fizer uma cagada, me corrija de qualquer maneira, mas nunca mais me corrija do jeito que você me corrigiu dessa maneira agora. E ele estava me corrigindo naquela ocasião. Ok? Primeira coisa que eu sempre falo para alguma pessoa, e um fato curioso, um cara que hoje recentemente era CSO, né? Chief Strategy Officer, chefe de estratégia da Casa Branca. Antes disso, ele era Senior Advisor for Global Market, conselheiro sênior para mercados globais. Foi como eu conheci ele, né? Roadshow de empresa. Eu conheci esse cara no meio de um lugar, numa mesa que não tinha como eu estar lá nessa mesa. Só rapidamente contar essa história para vocês. Por que não tinha como? Porque na mesa estava fundador de iFood, de Nubank, das maiores empresas. Eles pediram, o governo americano pediu as 10 maiores empresas do Brasil e eu estava lá. E eu não fazia parte do clubinho das 10 maiores empresas do Brasil, mas estava lá. E eu tive um encontro com essa pessoa. Para mim, o encontro foi um encontro normal, uma reunião, aquela reunião que você fica constrangido por ver onde que Deus te colocou, mas, tipo, para mim, aquilo ali era uma coisa normal. Passado a reunião, o cara me pede meu cartão, eu estava sem cartão, passou um tempo, aí ele pega o meu contato com outra pessoa, ele cria um WhatsApp, porque o americano não é de usar o WhatsApp, né? Eles usam o iMessage, e ele entra em contato comigo e ele pede para ir jantar comigo. Ele ficou um dia a mais no Brasil, ele tinha ido para Brasília, tinha ido visitar a Embraer, tinha visitado não sei o que, e voltou para São Paulo e pediu para ir jantar comigo. E aí eu tô assim, que será que esse cara quer comigo? Tipo, porque eu era o menor da mesa, tipo, não fazia sentido ele querer sentar com todas as outras pessoas da mesa, menos comigo. E chegando no restaurante, eu levei ele num restaurante ali em São Paulo que eu gosto muito. Chegando no restaurante, ele chegou e fez a seguinte pergunta. Ele falou assim,
eu fiquei um dia a mais no Brasil, eu quis, até peço desculpa, né? Ele foi todo assim educado, até peço desculpa pela insistência para poder te encontrar e tal, fora da agenda do governo americano. Eu só queria te fazer uma pergunta: como que eu faço para eu ouvir a voz de Deus? Cara, eu ganhei meu dia. Eu fiquei todo arrepiado, eu me senti tão feliz, eu fiquei assim, falei, uau! Tipo, eu falei com ele assim, uau! Eu esperava qualquer pergunta, qualquer coisa, eu esperava que você fosse falar de negócio, mas eu nunca imaginava que você fosse me fazer essa pergunta. E o que eu compartilhei com ele, muito das coisas que eu compartilhei com ele são coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui agora também. E eu cheguei a fazer isso até num evento, uma vez nos Estados Unidos, e aqui até no Brasil acho que eu já fiz um evento também. Primeira coisa que a gente faz para você poder ouvir a voz de Deus, tá? É necessário que você silencie todo o ruído externo. Comunicação, ela é feita de, né? Eu falo, você escuta, você fala e pronto. Agora, se eu entrar ruído na comunicação, se entrar ruído, imagina aquele chiadão que estava aqui do outro microfone, esse ruído, se entra outras pessoas. Então, ali naquele restaurante foi fácil, porque eu falei com ele o seguinte, eu falei, olha, você está me ouvindo? Ele, sim. Você consegue entender tudo que eu estou falando com você? Ele, é lógico, é isso tudo em inglês, tá, gente? Aí eu falei assim, ok. E você reparou que tem um monte de mesa em volta e essas mesas estão conversando também. Agora eu quero que você preste atenção no que as mesas, do que as outras pessoas estão falando. Tenta entender o que elas estão falando. E aí, só faça esse exercício. E aí, eu continuei falando com ele no mesmo volume que eu estava falando. Não aumentei o meu volume, no meu tom de voz, eu não mudei nada disso. Aí ele voltou assim, aí eu perguntei a ele, você ouviu o que eu falei? Enquanto você tentou ouvir as pessoas, entender o que as pessoas em volta estavam falando? Aí ele, não, repete. Eu falei, então, primeira dica, primeiro sinal, tá? Primeiro sinal é esse. Você precisa silenciar todo o ruído externo e interno também. Não é só no externo, não é só as vozes de fora, é as vozes da sua mente. Tem voz na sua mente dizendo que você não pode ouvir Deus. Tem voz na sua mente dizendo que você é pecador e por você ser pecador você não pode ouvir nem falar com Deus. E não é nada disso que está escrito no manual do fabricante. O manual do fabricante não fala nada disso. Inclusive, se a gente for olhar o manual do fabricante, que é isso aqui, a palavra, né, de Deus, você vai ver que Deus se relacionou e teve as maiores histórias assim da Bíblia são histórias com pessoas que, se você for julgar, você julgaria, cara, não faz sentido Deus falar com essa pessoa, Deus continuar falando com essa pessoa. Então pega Davi, pega todas as pessoas. Então, entenda isso. É necessário silenciar. Eu lembro também de um evento, uma palestra que eu estava fazendo, eu aprendi com o Dave Leonardo a fazer isso. Eu fui participar de uma gravação com o Dave, né, de uma série de vídeo dele, e ele fez esse exercício e depois eu repeti esse exercício. Eu falei com uma pessoa que me perguntou como eu faço para ouvir a voz de Deus, eu chamei ela para bem perto do palco, tirei o microfone e falei, você tá me ouvindo? Ele, tô. Aí beleza, aí eu mandei ele até longe, bem longe, tipo assim, num auditório, e falei com ele, e falei, você tá me ouvindo? Aí ele, sim, tô ouvindo. Ele estava longe. Mas por quê? Porque todo o auditório estava em silêncio. Agora eu pedi para todo mundo do auditório começar a conversar entre si, qualquer coisa. Aí quando todo mundo do auditório começou a conversar, preste atenção que isso é muito interessante. Aí eu continuei falando, você tá me ouvindo? Aí ele ficava fazendo uma cara assim, ele estava tentando fazer leitura labial, sabe? Ele estava tentando interpretar as palavras que estavam saindo da minha boca, mas ele não estava ouvindo. Aí eu peguei e fiz assim para ele, ó, vem.
E aí o povo parou de falar e ele chegou mais perto. Aí eu peguei e falei com o pessoal, continua falando. Aí o pessoal continuou a fazer barulho. E aí eu falei com ele, você tá me ouvindo agora? Ele, sim. O que esse exercício mostra? Esse exercício mostra o seguinte, que ou você está longe demais, com muito ruído, você pode estar longe e não ter ruído nenhum, que você ainda vai conseguir entender, você vai conseguir pegar uma leitura labial, você vai conseguir interpretar alguma coisa. Mas ainda que tenha muito ruído, ainda que tenha muito barulho, ainda que tenha muita confusão, o que... Obrigado, Márcio. Me lembrar para tomar água. Ainda que tenha muito barulho, ainda que tenha muita gente conversando ao mesmo tempo, se você se aproximar, se você chegar perto, se você se aproximar, você consegue ouvir com mais clareza. Então, o primeiro passo é silenciar o ruído externo e interno. Deus, ele fala no silêncio, não é no barulho, não é na bagunça. Vai desligar as notificações da sua vida, da sua rede social, da ansiedade, da pressa. Às vezes você tá com pressa, tipo, até a conversão do Thiago Nigro foi interessante, que o Thiago Nigro falou, Deus, eu tenho que ter uma experiência com Deus até a data tal, senão, não. E Deus simplesmente deixou passar aquela data para mostrar que quem é Deus, e quem que é Deus, né? E passou a data, e aí ele teve a experiência, depois da data. E não na data que ele colocou. Então, o que é importante? É prioridade também é importante, né? Por isso que vocês sabiam que Deus me chamou atenção recentemente para eu voltar a fazer o 6 em 1 e é mais sobre mim do que sobre vocês? É mais sobre... eu sei que muitas pessoas são abençoadas, são vários testemunhos, mas é muito mais sobre mim do que sobre vocês. Alguém falou que está com anúncio no YouTube, eu mandei parar ali, tem um botão ali que manda parar, mas só para por 10 minutos. Não sei porquê, aí depois eu vou ver isso. Ainda assim, ok? Como eu estava dizendo, é prioridade. Mesmo tendo as histórias, tendo vários testemunhos, igual quando a gente vai em evento, a gente escuta tantos testemunhos, quando a gente sai de casa, não é quando a gente vai em evento, quando a gente sai de casa, a gente escuta muito testemunho de pessoas que tiveram alguma coisa, né? Tipo, aprendeu alguma coisa, teve alguma coisa que pegou daqui, do 6 em 1. E a minha esposa sempre falando, você tem que voltar a fazer, você tem que voltar a fazer, você tem que voltar a fazer. Mas o interessante é que para eu estar aqui às 6 horas e 1 minuto da manhã, o mínimo que eu acordo para descer para cá, para ter o meu tempo com Deus, meu devocional com Deus, é 4 horas da manhã. Sendo que nos últimos 2 dias eu desci 2 horas da manhã, ok? Tem até uma pregação do Manuel, meu querido, saudade de você. Até uma pregação do Luciano Subirá no YouTube, eu recomendo que vocês busquem, só coloca lá, subirá até que nada mais importe. Você vai entender. É sobrenatural. Então, o que é importante? Criar momentos intencionais de quietude, de paz. Então, tipo, para mim, esse momento de 4 horas da manhã até as 6 horas, né, às 6h55, por aí, é um momento que eu me desligo de tudo, não tem ninguém mandando um WhatsApp, tá todo mundo dormindo, tem um outro ali no D21 ali, trocando ideia, mas ainda assim é coisa de Deus também, então, tipo, é sobrenatural. E é um momento que eu consigo chegar e ter mais quietude, ou seja, não tem nenhum barulho, nenhum ruído, não tem nada, não tem nenhum compromisso imediato. O compromisso que eu vou ter é essa live das 6 horas da manhã, das 6 e 1 da manhã, e o qual eu sempre deixei claro com Deus que o meu compromisso com Ele era, Pai, eu vou abrir, vou orar, e se aí o Senhor entregar o conteúdo, maravilha, se o Senhor não entregar o conteúdo, eu dou bom dia para todo mundo, fala, valeu galera, oramos hoje, e é isso mesmo, tchau. Então, tipo, e as maiores experiências que eu tive com Deus na minha vida foi nesse período, nessas horas
Não precisa intencionalmente já chegar a fazer 2 horas, 1 hora, mas qual é a sua prioridade? Você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular para ver as notificações? Você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar as suas redes sociais? Você acorda, qual é a primeira coisa que você faz no seu dia? A primeira coisa que você faz no seu dia, muitas das vezes vai determinar como que vai ser o decorrer do seu dia. Então, silencia todos esses ruídos. Silencia todos esses ruídos. Entenda uma coisa, você não consegue ouvir Deus porque sua mente está gritando mais alto que Ele. A sua mente está gritando de preocupação, de coisa, isso, aquilo. E anota uma coisa. Vocês já ouviram muito aquela expressão, a pressa é inimiga da perfeição, né? A pressa também é inimiga da presença de Deus, sabia? No meu tempo, do meu jeito. Não, 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 não. A pressa, você faz urgente assim. Não, tem momentos que Deus vai fazer rápido, entende? Só que é importante você entender que você tem que priorizar, dar prioridade para Ele. E o mais importante, a oração, não precisa fazer, gente, as pessoas fazem um negócio tipo, eu tenho que estar de joelho, Kaiser, eu tenho que estar de olho fechado. Cara, a maioria, muitas das minhas orações, eu trocando ideia com Deus, eu estou dirigindo, se eu fechar o olho, tudo bem que eu já tenho um Tesla, se fechar o olho ele vai até mais ou menos em alguns lugares, mas se você fecha o olho, você bate o carro. Então, tipo, não tem que estar... Onde que tem que estar dizendo ali que você tem que estar de joelho? Não, e até a forma como que você se dirige a Ele, dirigindo, poderoso, eu conheço a intimidade. Se eu ver alguém orando, eu sei o nível de intimidade que ela tem com Deus. Simples. Só pelo jeito que ela chama Ele. Por exemplo, as pessoas que chamam Deus de Deus, eu sei que ela não tem tanta intimidade com Deus. Eu sei que ela não tem tanta intimidade com Deus. Agora tem gente que chama de poderoso, soberano, no alto e sublime trono, bem longe daqui, em outra galáxia, em outra dimensão. Essa pessoa tem problema com paternidade gigante e está afetando o relacionamento dela com Deus também. Entende? Então, entenda que primeira coisa, aí ó, a Evelyn falou, a maior experiência foi lavando louça, tomando banho, ele fala o tempo todo. E na minha oração, quando eu falo com ele, eu falo, pai, papai. E não existe aquela religiosidade. Eu vivi um grande milagre uma vez, eu falei com o pessoal assim, sai todo mundo da minha sala, eu precisava de uma provisão financeira muito grande naquela ocasião, eu falei assim, sai todo mundo da minha sala que eu vou orar aqui e Deus vai fazer um milagre. E todo mundo saiu e diante do próprio Deus, Deus é testemunha de como que foi minha oração. Antes eles fecharam a porta, eu ainda em pé, nem voltei para o lugar onde eu estava, nem para minha cadeira, na minha sala. Eu falei assim, pai, fudeu, fiz merda, me ajuda a corrigir. Aí você fala, nossa, você pecou, você blasfemou. Não, você não falaria assim com seu pai aqui da terra, se ele é um pai se você teve um bom pai, se tem um bom relacionamento com teu pai, você não falaria tipo desse jeito? Então é importante vocês entenderem isso. Então, primeiro ponto, silencie os ruídos. E de todos os ruídos, tem um que ele vem para acabar com vocês e eu recomendo todos vocês a fazer o que eu faço. Notícias. Eu bloqueio tudo enquanto é coisa de notícia que vocês puderem imaginar. Não tem nada de notícia. Nada de notícia. Tipo, não vejo notícia. Eu via muita notícia antes, né? Hoje eu não vejo nenhuma notícia. Se eu entrar no meu celular aqui, tentar acessar o site do G1, ó, tá aqui, ó, tá carregando. Olha o que aparece. Bloqueado. Ó, bloqueado. Parece como se fosse um site adulto. Por quê? Porque as notícias, isso eu aprendi também com o Denzel Washington, que muitas coisas legais que ele ensina. E por que eu não vejo notícia? Porque
tem duas coisas. Quando você vê notícia, você tem duas opções. Se você não vê notícia, você é desinformado. Se você vê e acompanha todas as notícias, todas as coisas que estão acontecendo, você é mal informado. Porque os veículos de notícia têm as suas agendas. O mundo tem a agenda dele, ele quer empurrar a agenda dele em você. Então, esse é um ponto importante, tá? Então, só para encerrar aqui, para dar um finalizado nessa primeira parte, que é o quê? Que é silencia todo o ruído, todas as coisas que estão te atrapalhando a ouvir a voz dele. Essas preocupações, as mentiras, as coisas que você está ouvindo vai estar atrapalhando. Lembrando, Deus sussurra, Ele sussurra. E só quem silencia consegue ouvir, só quem está em silêncio consegue ouvir. Ponto 2, muito importante. Conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Mas eu quero trocar ideia com ele, eu não quero ler esse livro aí, eu não quero entender isso aí. Você tem que conhecer a palavra de Deus para você saber se é Deus que está falando com você ou não. Por que eu tenho que conhecer a palavra de Deus? Porque Deus nunca contradiz a própria palavra dele. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a única coisa maior do que Deus, maior do que papai, é a palavra do Pai. A única coisa maior do que Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é maior do que Deus? Sim, ele não volta atrás nela. Ele não volta atrás nela. Então, por que é importante isso? Porque quando vem algo, quando você sente algo, quando você sentir que Deus me falou algo, se você não tiver, imagina que isso aqui, é um filtro, vai passar por tudo isso aqui, ok? Ele não vai te dizer algo que vai ser contra a palavra dele, ele não vai dizer algo que vai contradizer as escrituras. Então a Bíblia acaba se tornando um filtro de toda a revelação dele. Porque os sentimentos enganam, a palavra não. O sentimento engana, a palavra não. Se aquilo que você ouviu, que você acha que você ouviu de Deus, ou um profeta, e aqui eu digo uma coisa importante para vocês também, tem muita gente que caça profeta, vai atrás de profeta para ouvir coisas de profeta, tal. Se Deus tem algo para falar com você, Ele vai falar com você direto. Se Ele não conseguir falar com você direto, talvez você esteja longe demais dele, Ele vai mandar outras pessoas, ou se Ele já está falando com você, você não está entendendo, Ele vai mandar outras pessoas para poder te explicar. Nós recebemos nesse final de semana vários profetas aqui em casa sem a gente nem marcar, sem combinar. E tivemos momentos extraordinários ali, inclusive em um dos momentos Deus usou uma das pessoas, um dos profetas, para deixar claro que era para eu voltar com a live do 6 em 1, que não era nem para eu ter parado. Aí você fala assim, nossa, então você estava longe de Deus, precisou de outra pessoa falar isso com você. Não, Deus já tinha falado com isso comigo. Várias e várias vezes. Mas não tinha filtro nenhum na palavra, então eu podia dar um migué, vamos dizer assim, entende? Eu falava, não, mas é porque Deus, eu fazia aquilo, olha eu explicando para Deus, eu fazia live na época da pandemia, porque precisava, né, muita gente e tal, era para ajudar, hoje não precisa. Aí ele falou, eu escolhido não tem escolha, aí você tem que falar, E aí eu, fazia de tudo ali para que não, e aí ele falou, usou um terceiro para falar. Então, entenda, os sentimentos, eles enganam. O sentimento engana, mas a palavra não. Se aquilo que você ouviu vai contra o manual do fabricante, não foi Deus quem falou com você. Quanto mais você conhece a palavra, mais você reconhece a voz dele. Quanto mais você estuda o caráter de Deus, desativei de novo as propagandas do YouTube, ele só deixa desativar de 10 em 10 minutos. Quanto mais você estuda sobre o caráter de Deus,
sobre como que ele é, como que é a natureza dele, como que ele funciona. Aí, por exemplo, quando alguém vem falar, pode ser um profeta, pode ser uma pessoa que já te entregou coisas de Deus, que já foi usada por Deus para falar coisas para você. Se ela chega e fala algo que está contra a palavra de Deus, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai ignorar. Você vai deixar claro, não, você não vai receber. Você não vai receber. Então, esse é o filtro. Sem esse filtro, é aí que vem o quê? O discernimento, né? O discernimento vem quando você tem esse filtro, quando você vai conhecendo a palavra. Em João 10, 27, Jesus Cristo está falando o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. O que é isso? Elas ouvem a voz, ele conhece e elas seguem. Por quê? Porque ouve a voz, existe um relacionamento. Como, talvez você esteja perguntando, tá, mas e como desenvolver intimidade? Hoje vamos falar sobre como você ouvir Deus aqui, tá? A intimidade, ela é fruto de o quê? De tempo de qualidade. Quanto mais tempo de qualidade você passa com uma pessoa, isso inclui o Papai do Céu, nosso paizinho lindo, maravilhoso, cheiroso, você começa a ter mais intimidade também. É só você olhar para o seu melhor amigo, para a sua esposa, para qualquer pessoa. Você no começo, você não se relacionava com essa pessoa do mesmo jeito que você relaciona hoje. Você não se relacionaria, você não falaria com essa pessoa do mesmo jeito que você fala com ela hoje. Levou tempo. O seu amigo que você chega na casa dele, você abre a geladeira e você mesmo pega a água lá para você se servir ou qualquer bebida, talvez na primeira vez que você foi na casa dele, você não fez isso. Entende? Por que nós temos que ter claro que... Esse é um versículo, uma passagem que o pastor Subirá fala bastante, que é 2 Timóteo 3,16. Que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se a gente precisa desligar os ruídos, entenda que a palavra de Deus é a gramática, é o idioma pelo qual ele vai falar com você. E talvez ele esteja falando, na verdade ele está falando, tá? E você não está entendendo. Ele está falando catraca de caminhão e você está entendendo cachaça com alcatrão. São duas coisas completamente diferentes. Então, não é questão do aparelho de ouvido, não é questão disso só. É questão de o quê? De você entender a língua dele. E você não, quando eu falo entender a língua dele, eu não estou falando de você orar em línguas. Não é disso que eu estou falando. É de você entender como que é o caráter dele, como que ele se comunica, como que ele age, como que ele faz. Ok? Esse é um ponto importantíssimo. Agora, entenderam o ponto 1, silenciar. Ponto 2, a palavra, tá? A palavra é alicerce, a palavra é luz para a nossa vida, a palavra é ela que nos dá o discernimento. Ninguém vai conseguir o discernimento sem a palavra de Deus, não é impossível, só se o próprio Espírito Santo assim o quiser e quiser fazer, porque ele pode, ele faz o que ele quer. Entende? Agora, terceiro, e aí quem me conhece muito próximo, aí tem que ser pessoa muito próxima a mim, sabe que eu faço isso aqui muito, que é o quê? Teste os espíritos. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é ouro, nem todo pensamento bom que você tem ali, que te trouxe paz e que isso e aquilo, vem de Deus. Eu lembro até, a gente estava num evento nosso, do 1%, e eu trouxe o cantor daquela música qual é o nome da música? É do Preto no Branco, mas o mais importante, tem uma canção dele, que ele mesmo escreveu, que eu pedi ele para cantar pessoalmente para nós lá no evento, porque tem um trecho da música, um pedacinho da letra da música que praticamente é a minha vida.
que é o seguinte, que fala assim: Deus, quantas vezes me perdi num caminho que eu mesmo trilhei, e nele vi muitas saídas que eu tinha certeza que era você. Quantas vezes eu, Kaiser, fiz coisas, eu tinha certeza que eu estava fazendo a vontade de Deus. Mas tinha uma coisa importante, eu não perguntei para ele. Eu não confirmei com ele. Eu não cotejei, como se fala na aviação. Cotejar, você tem que repetir de volta e buscar confirmação. Eu não busquei confirmação com ele. E eu simplesmente segui o meu coração. E aquilo parecia ser bom. E aquilo acabou que não era bom. Se eu consigo desativar de novo aqui, ó. Desativei de novo o anúncio antes dele acabar de zerar. Aquilo não era bom. Então tem 3 vozes, no mínimo 3 vozes competindo pela sua atenção. Tem a do Pai, tem a de Deus, e quando eu falo de Deus, eu estou falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Tem a de Deus, tem a do diabo, Satanás, o adversário, como você quiser chamar, e tem você mesmo. Tem essas 3 vozes aí, ok? E também tem os terceiros, tá? Eu tenho os terceiros. Eu vou colocar a quarta aqui, que ainda tem o terceiro. Ainda tem o terceiro, o quarto aí, que é na verdade, o terceiro, o quarto, que é o quê? Os de fora. As outras pessoas que vêm falar algo como se fosse de Deus. Eis que te digo, tal, Deus mandou te dizer. Essas pessoas comigo já passam 12. Por quê? Porque se eu estou falando com ele o tempo todo, quando alguém vem entregar, quando um profeta vem me entregar uma palavra, ela é simplesmente uma confirmação de algo que Deus já está falando comigo. Os agregados, o Judark mandou muito bem, Judark, os agregados. É isso mesmo. E entenda o seguinte, pois de Deus é o selo de autenticidade, confusão não vem do Pai. E o mais importante é que essas situações, como essa canção diz, Deus, quantas vezes me perdi num caminho que eu mesmo trilhei, e nele vi muitas saídas que eu tinha certeza que era você. Quantas coisas eu fiz na minha vida tendo certeza que era a vontade de Deus. Eu tinha certeza, eu fiz de todo o meu coração tendo certeza que era a vontade de Deus. Mas eu não consultei ele, eu não perguntei ele, eu não busquei confirmação com ele, ele não confirmou e eu segui, fiz. E daí depois vem o quê? As consequências. Vem as consequências. Então, uma dica, peça confirmação, faz prova com ele, pede prova. Se você não viu o vídeo que tem no meu canal ali, Casamento Surpresa, que conta sobre como que eu e a Cacau nos casamos, como foi a nossa história, eu fiz tanta prova com Deus, que a última prova que eu fiz, eu pensei assim, agora ou Deus vai falar, se for de Deus, Deus vai me entregar, se não, ou Deus vai ficar com tanta raiva de tanta prova que eu fui fazendo, que vai falar assim, quer saber, não é mais não vou te dar mais não. Deus tem prazer em tirar a sua dúvida, tá? Ele tem prazer. Lembra, nem tudo que brilha é ouro. Lembra que o que atraiu Eva para a árvore do conhecimento do bem e do mal não foi saber sobre o mal. Não, foi o quê? Ela olhou, ela viu que era formosa, que seu fruto era desejoso e que ela teria entendimento. Ou seja, foi o lado bom da árvore do conhecimento do bem e do mal que atraiu Eva. Não foi o lado mal. Então, por isso, nós precisamos provar. Teste os espíritos. Em 1 João 4:1 diz o seguinte: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso aqui nós estamos falando lá no princípio da igreja. Lá no inicinho, quando a igreja ainda estava imaculada, antes de ter feito todos esses rolês, porque Jesus Cristo é top, maravilhoso, perfeito, cheiroso. O problema é o quê? As torcidas organizadas. As torcidas organizadas que vai brigando uma com a outra, tal. Não, gente.
Foca nele. Jesus Cristo não veio criar uma religião, ele veio para abolir a religião, que você não tinha conexão com Deus, aí ele foi e conectou você com Deus, que tinha perdido essa conexão. Então, você precisa entender isso e aplicar isso na sua vida, de olhar a rebelião, isso mesmo. Qual é esse versículo que eu acabei de falar? 1 João 4:1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, na Almeida Revisada e Corrigida. E o próprio Jesus Cristo, em Mateus 7:13 em diante, ele fala: acautelai-vos com os falsos profetas, acautelai-vos, porque eles vêm como ovelhas, mas são lobos devoradores. Aí Jesus nos ensina como saber se é ou não é. Jesus fala: pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa não produz mau fruto, e uma árvore má não produz bom fruto. E para você conhecer o fruto de uma árvore, desculpa, mas você tem que chegar perto dela. O próprio Jesus Cristo, em forma humana, vai estar caminhando, ele tem fome, ele desvia o caminho dele, vai até uma figueira, porque ele estava com fome, e aquela figueira aparentava, ela estava toda vestida de frutos, ela aparentava que estava dando fruto, e quando Jesus chega, não tinha fruto. O que Jesus faz? Ele amaldiçoa ela e ela seca, e os discípulos ficam tudo: uau! Que isso, a figueira secou. E Jesus fala: meu Deus do céu, que povinho sem fé que você me deu, pai. Tipo assim, sabe? Brincando aqui, mas de uma maneira simples para vocês entenderem, porque é de Zé para Zé, não é para ficar fazendo teologia, porque eu não sou teólogo, ok? Colossenses 3,15 diz: e a paz de Deus, para o qual foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Que é o quê? Traz paz. O mais importante é disso. Quando eu tenho certeza absoluta que é uma palavra de Deus, que é Deus que falou, uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz não é aqui, ela vem tipo daqui, assim, ela é tipo visceral. É uma certeza que o mundo inteiro pode falar que vai dar errado, o mundo inteiro pode estar contra, que você está completamente em paz, porque você está alinhado com Deus. Porque Jesus Cristo já deixou claro: sereis odiado por todos, não é por alguns, por amor ao meu nome. Jesus Cristo já deixou claro. Quando você vai na igreja, hoje em dia, infelizmente, muitas das igrejas, você vai lá para você receber uma dopamina e sair motivado, né? Tipo, e não era assim. Era para ser o quê? Se você vai na igreja e você sai de lá sentindo melhor do que você foi, eu acredito que não serviu muito bem a palavra. Ué, Caio, eu tenho que ir na igreja me sentir pior? Sentir pior no sentido de arrependimento com você mesmo, entende? Eu digo para você: se você não vai num restaurante que não serve comida, você iria? Tipo, você vai numa churrascaria que não serve carne? Porque você vai numa igreja que não serve isso aqui, ó, a palavra, que só serve o quê? Motivacional. Não, você tem que... Não, você é isso. Não. Deus quer te dar as coisas, Deus quer que você tenha uma vida boa, sim, esse é o desejo dele. Jesus Cristo pagou o preço por isso, mas não dá para relativizar e virar tudo, tipo, como se fosse simplesmente, nada contra coach aqui, tá? Mas, tipo, como se fosse simplesmente motivacional e coach. Não, é exortação, é chamar atenção, é trazer entendimento, é abrir a sua mente para coisa que você não tinha percebido. É você, até porque hoje em dia a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas que querem ter um relacionamento com Deus nunca sequer leu a palavra de Deus. E o conhecimento que elas têm de Deus é dos versículos que foi solto no culto. E com um versículo só ali, uma ministração em cima daquele versículo, não dá para você conhecer ele, porque tem todo um contexto. Você pega um versículo da palavra, você tem que primeiro vai lá, para quem que foi escrito? Quando foi escrito, queria dizer o quê? No nosso tempo de hoje, quer dizer o quê?
Então tem todo um contexto. Então sem a palavra não vai ter como. Sem você ter a palavra, desculpa. Se você quer ter um relacionamento com Deus e você não quer buscar a palavra, você não quer entender a palavra, você não quer saber de Bíblia, sinto muito. Você quer falar com ele, mas é como se você falasse português e ele falasse alemão. Vocês não vão se entender. Não é como se ele falasse português e você falasse português e ele falasse espanhol. Você entenderia alguma coisa. Não, vai ser como se fosse uma língua completamente diferente. Entenda, Deus traz paz, o inimigo traz confusão. Aprenda a diferença. Deus traz paz, o inimigo traz confusão. Então, para resumir, nós estamos tomando muito tempo aqui, está quase acabando nosso tempo, e tem o quarto tópico para encerrar, que é o quê? Encerrando nesse terceiro tópico você tem que buscar conhecer a palavra. Porque quando alguém fala, recentemente uma pessoa que foi liberar uma palavra para mim, na hora que ela começou a liberar a palavra, imediatamente o Espírito Santo falou assim, você sabe que não tem nada a ver com isso, né? Eu, aham. E imediatamente falei, não vem de Deus essa palavra. Essa palavra não vem de Deus. Por que não vem de Deus? Porque não vem. É contra o caráter dele, é contra a natureza dele. Ele não consegue. O que você está falando não existe. Sorry. E não toma posse. Não toma posse, não aceita. Porque você, às vezes, por não estar falando direto, não está ouvindo direto, porque ele está falando direto com você, às vezes você não está ouvindo. Aí o que acontece? Aí as pessoas vão e te falam alguma coisa, ora para você, liberam uma palavra para você, falam uma coisa para você e você toma aquilo ali como se fosse uma ordem de Deus. Você tem que julgar a profecia, você tem que ir atrás, cumprir o que a palavra, o que está escrito na palavra. Ok? Quarto ponto. Tá claro até aqui, gente? Quando vocês estão comentando pouco, ou é porque vocês estão prestando bastante atenção, ou é porque tá muito chato. Me diga aí, é porque tá bom, é porque tá ruim, é porque tá bom. Isso me fez mudar de igreja. Atualmente eu estou em uma igreja cristocêntrica. É isso mesmo. O que fez mudar foram as lives do Ceizinho. Olha que interessante, que bacana. Fico feliz demais de saber que tenha contribuído. Tá muito claro, perfeito. Então vamos lá. Quarto ponto, que é o quê? Obedeça sem questionar. Obedeça sem questionar. Eu tô virando aqui para desligar o trem. Eu tô monitorando o timer de anúncio aqui que fica descendo no YouTube. Aí eu fico apertando para ele dar pausa de mais 10 minutos de anúncio. Obedeça sem questionar. Sem questionar. Abraão, sai da sua parentela no meio onde você vai te levar para um lugar. E Abraão fez o quê? Abraão fez o quê? Vamos fazer entre eu falar e você chegar o áudio para vocês, tem um delay, ainda tem um delay de você escrever a resposta aí. Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Vamos dizer só, vamos parar aqui. E o que Abraão fez? Instantaneamente. O que ele fez, gente? Responda para mim, por favor. Vou tomar uma aguinha enquanto eu delay de vocês responderem. Vamos ver o que Abraão fez quando ele recebeu a direção de Deus. Deus falou com Abraão, sai do meio da parentela. Alguém falou assim, saiu e foi. Alguém falou que ele obedeceu. Não, ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Olha que interessante. E aqui tem um quarto ensinamento importantíssimo para você, que é o quê? Obedece aquilo que você já sabe. Deus deixou bem claro, Abraão, sai do meio da sua parentela, não é do seu pai e da sua mãe, não. Primeiro que ele levou mais uns 18 anos aproximadamente, segundo alguns teólogos, para poder sair. E ainda assim, quando saiu, levou o seu sobrinho Ló. Só que olha que coisa interessante aqui na Bíblia, tá? Vai olhar isso na palavra de Deus. Pega a Bíblia e vai ver na Bíblia. Deus fala com Abraão para ele sair. Então Deus falou com Abraão. Aí Abraão faz um monte de coisa.
depois ele sai, leva um parente, aí ele já não consegue mais andar com esse parente, aí ele fala com o parente: irmão, faz o seguinte, escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Aí ele escolheu, o parente escolheu. Aí olha que interessante, quando o parente se apartou, a Bíblia, vai ler na Bíblia lá, está escrito assim: no mesmo dia que se apartou Ló de Abraão, veio novamente a palavra do Senhor a Abraão. Então, olha que interessante, gente. Só que nós estamos falando de quase 18 anos, se eu não me engano. Então, Deus falou e ficou 18 anos sem falar com ele, porque nesses 18 anos ele estava em quê? Em desobediência da primeira palavra. O que eu quero dizer aqui para você? Isso é muito importante. Deus não vai te dar o capítulo 10 se você não obedeceu nem o capítulo 1. Ele não vai te dar a tarefa número 10 se você não cumpriu a tarefa número 1 ainda. Revelação de Deus, palavra de Deus vem para quem obedece. Ok? Deus não vai gastar o tempo dele. Imagina, você tem 3 filhos. Você tem 3 filhos. Você sabe que se você pedir para um fazer uma coisa, se você pedir para os seus 3 filhos, um vai falar que vai fazer e não vai fazer. O outro não vai falar que não vai fazer, já vai falar com você que não vai fazer, que também está de boa. E o outro vai simplesmente, ok, vai fazer. Para qual dos teus 3 filhos você vai dar a tarefa? Você vai falar? Me responda. Para o que fala que vai fazer e não faz? Para o que já te diz não vou fazer? Ou para aquele que obedece imediatamente? Aquele que pega e vai fazer aquilo que você pediu? Kaiser, qual livro que eu devo ler da Bíblia? Ela toda. Mas se você não leu nenhum, começa em João, do Novo Testamento ali. Depois vai para Romanos. Olha, falando de dinâmica diferente. Tem uma série aqui no meu canal do YouTube, a Bíblia Sem Religiosidade, tá? Tipo, os primeiros livros da Bíblia, acho que já deve ter uns 10 livros da Bíblia lá. E, tipo, em 1 hora eu expliquei de Zé para Zé, sabe? Tipo, a linguagem, tipo, de o chefão e tal, uma coisa bem Zé, assim, bem como se fosse brincadeira, mas falando de coisa séria. Então, lembra do que eu estou falando aqui no 4º ponto, que é o quê? Obediência. O que Deus fala? Obediência quero e não sacrifício. Obediência quero e não sacrifício. O que você está querendo? Você está querendo que Deus te dê uma nova instrução. Você é igual a Abraão. Deus te deu uma instrução, você não cumpriu a instrução e você está querendo que Ele te dê uma nova missão. Ele te deu uma missão, você não cumpriu ela. Ele mandou eu voltar a fazer live do 6 em 1. Eu não voltei a fazer live do 6 em 1. Eu estou esperando que Ele me mande fazer alguma coisa extra. Enquanto eu não estiver debaixo da obediência dele, ok? Não adianta. Porque entenda uma coisa e anota isso, pelo amor de Jesus Cristo, se puder até compartilha isso aí, tá? Obediência parcial é desobediência completa. Obediência parcial é desobediência completa. Não tem como você obedecer pela metade. Não. Agora, existe uma coisa que é o efeito contrário, que é o quê? Quanto mais você obedece, mais ele te fala. Quanto mais você faz, mais ele faz. Por isso que você vai ver que as pessoas pegam esse texto, só esse textinho assim fora do contexto, para justificar, para fazer você dar mais dinheiro. Que é o quê? Ser fiel no pouco e no muito te colocarei, mas o contexto não está falando só sobre finanças, recursos, não, mas está falando sobre ser fiel na missão pequenininha que eu te dei. Que eu te dou uma missão maior. Faz essa missão com excelência que eu te dou uma missão maior para você poder fazer. Então, tipo, entenda e coloca isso. Obediência parcial é desobediência completa, não adianta. Quanto mais você obedece, mais Deus vai falar com você. A ação, o seu agir precede a clareza, que é importantíssima aqui, é o seguinte, que é um outro poderia ser até um novo tópico, mas nós não vamos ter tempo para falar disso hoje. Que se você tiver que entender todos os detalhes para que você haja, vai por mim. Você nunca vai agir. Quando Moisés e todo o povo está ali
na beirada do mar, o povo falando: Moisés, não tinha cova suficiente no Egito para você trazer a gente para morrer aqui no deserto. Aí Moisés foi falar com Deus: Deus, esse povo tá me deixando louco, esse povo tá reclamando. Deus dá uma bronca em Moisés. Deus dá uma bronca em Moisés. Tipo assim: Moisés, o que eu tenho a ver com isso? Diga o povo que marche. Anda para dentro do mar, meu filho. E você levanta a mão. E manda eles marchar e você levanta a mão aí, Moisés. Oi? Você agora é com vocês, não é comigo mais não, Moisés. Deus vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Eu sempre falei isso já em inúmeras lives. Você está na beirada do mar aqui, esperando Deus abrir o mar para você começar a andar, e Deus está esperando você começar a andar para ele abrir o mar. Então nós temos um dilema aqui. Aí o que acontece? Nada. O mar não se abre e você não anda. Porque se você começa a caminhar debaixo daquilo que... Aí ele vai te dando clareza, porque você não vai entender. Como diria o próprio Martin Luther King, que não é bíblico, tá? Mas faz todo sentido. Você não precisa enxergar toda a escada, só precisa subir o primeiro degrau com fé. Se você entender todos os detalhes que você precisa para você realizar aquilo que Deus te mandou fazer, quem está fazendo é você. Já tem aí uma dica de quando não é Deus, é você, é coisa da sua cabeça. Se você sabe tudo o que você tem que fazer para poder realizar o que Deus mandou você fazer, é coisa da sua cabeça. Porque a missão de Deus é assim: meu filho, vai para ali. Oh Deus, mas aqui, igual essa reunião que eu fui, eu falei: Deus, o que eu tô fazendo aqui? Daqui a pouco alguém vai chegar aqui e falou: desculpa, menino, não era pra você estar aqui não, colocaram o seu nome errado na lista. Eu estava com esse sentimento na reunião. Eu achava que a qualquer momento alguém ia chegar e falar assim: ô menino, me perdoa, não colocaram o seu nome errado, não era pra você estar aqui não. Mas foi ele que colocou. Foi ele que colocou. Entende? João 14, 21. Mais uma passagem para vocês aqui, ó. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Nossa, que versículo lindo, maravilhoso. Aquele que tem os meus mandamentos. Como é que você vai ter os mandamentos dele se você não leu? Se você não escutou? Se você não estudou? Se você não buscou? Mas eu fui na igreja, mas isso aí é a aguinha, assim, ó, você só está pisando ali na aguinha, a água que só está lavando o seu pé. Você tem que mergulhar na palavra, mergulhar nele. Entende? Tem que mergulhar. Tiago 1,22 vai dizer o quê? Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha que interessante, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. Eu tenho dificuldade em congregar. Sabia, gente? Vou compartilhar com vocês aqui. Eu tenho dificuldade em congregar numa igreja. Por quê? Porque eu estudei isso aqui em todas as traduções que existia, de todas as maneiras, e 100% focado no devocional e intencional, só ali, ó. E aí, quando eu vou congregar em algum lugar, não é todo lugar, é óbvio, mas a pessoa vai, eu vejo que ela está pegando uma coisa e ela está distorcendo aquilo para fazer massa de manobra, eu sei que ali não é o meu lugar. Aí eu prefiro fazer o quê? Sair daquele lugar ali. Não é que todos os lugares são assim, tá, gente? Ainda existem muitas pessoas e muitas igrejas que servem Cristo de verdade, que são cristocêntricas, que Cristo está no centro, não um homem por vaidade. Mas a maioria não. A maioria está preocupada com o quê? Com você sair de lá feliz. O meu sogro contou uma história bem legal, que ele foi pregar numa igreja, né? Aí ele pregou, aí o pastor falou com ele assim: ô pastor Jander, o nome do meu sogro é Jander, né? Ô pastor Jander, o povo trabalha a semana inteira, eles chegam aqui no domingo, eles querem ouvir uma palavra de conforto, eles querem ouvir um trem assim, né? Pra deixar isso pra cima, né? Aí você vem dar uma lapada dessa no povo aí, né? Aí ele pegou e falou assim com o cara:
O Espírito Santo sai por uma porta e eu saio pela outra. Meu compromisso aqui não é agradar a você. O meu compromisso aqui é fazer o quê? É cumprir a vontade do Senhor, dele. Conheço a versão da Passion Translation também. Tipo, por causa até do Sean Bowles, né? E dos autores americanos, tem muita controvérsia sobre ela. Por isso que eu digo, até sobre as escrituras, olha, eu tô falando pra vocês, até quando você vai estudar a Bíblia, eu coloco, tipo, 3, 4 traduções uma do lado da outra. Aí, às vezes, não deu para entender, eu vou buscar no original o que significava naquele tempo, quando era daquele jeito. Hoje, gente, vocês têm o chat GPT, você pode colocar um prompt ali simples, assim, ó, não quebre o caráter, né? Tipo assim, não quebre o personagem. Só me responda com texto bíblico e com as referências bíblicas e com os seus respectivas traduções. E faz as perguntas e vai tirando as suas dúvidas para poder te ajudar. Mas lembra, ChatGPT não vai gerar intimidade com Deus, não. Ele vai te auxiliar, porque antes você precisava de alguém te explicar, você precisava de muitas coisas. Ok? A resposta do meu sogro foi: o Espírito Santo saiu. Alguém perguntou ali, aqui travou. Qual a resposta do meu sogro? A resposta do meu sogro foi: o Espírito Santo sai por uma porta e eu saio por outra. Por quê? Porque o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? Ele convence o homem do pecado. Por que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque se você pecou contra o Espírito Santo e você resistiu demais ao Espírito Santo, pecou demais contra o Espírito Santo, aí não tem mais ele te convencendo do pecado. E sem ele te convencer do pecado, não vai ter o arrependimento. Sem arrependimento, não tem salvação. Ok? Para resumir e encerrar, com 3 minutos só de atraso, eu quero que vocês saibam como um quarto ponto é que Deus não revela o próximo passo para quem não deu o primeiro. Podia ter dormido sem essa, né? Deus não revela o próximo passo para quem não deu o primeiro. Deus não vai te dizer qual é a próxima rua que você tem que virar se você nem entrou na primeira. Talvez você está querendo saber qual que vai ser toda a jornada, a viagem inteira daqui até onde que Deus está falando que vai te levar. Se Ele falou, irmão, e se você buscou confirmação com Ele e Ele confirmou, só vai. É o quê? Nossa vida é como um farol à noite ali, ó. Você entender que é assim, ó. Você viaja à noite, o seu farol ilumina a estrada inteira? Lógico que não. Ele só ilumina alguns metros. E aí você anda aqueles metros, ele ilumina mais alguns metros. Aí você anda aqueles metros, ele ilumina mais algum metro. Caminhar com Deus é do mesmo jeito. Você não vai entender e ver toda a jornada. Você não vai ver toda a jornada, não. Ele só vai te dar o quê? O próximo passo. O próximo passo. Para quem não pegou, para quem quer mandar para alguém aí, ó, Deus não revela o próximo passo para quem não deu o primeiro. Ponto. Simples assim. Você tem e lembrando que você viaja de qualquer lugar a qualquer lugar sem postes. Não precisa ter poste na rodovia. À noite, simplesmente enxergando o quê? Os próximos metros à sua frente. Agora, com Deus, você quer que Ele te fala todos os detalhes. Se Ele te falar todos os detalhes, o que vai acontecer? Você não vai fazer nada. Então, eu espero que tenha ficado claro. Desculpa ter atrasado 5 minutinhos, mas é porque é um tema muito grande, muito importante esse, né? Então, tipo, primeira coisa, silencia os ruídos externos e internos, né? Silencia os ruídos. Segundo, conheça a palavra vai ser filtro, ela é luz, ela vai ser o mantimento, ela vai ser o alimento para você, entende? Ela é o que vai filtrar e vai dizer para você se aquilo é verdade ou não. Terceiro, testa os espíritos para você saber se aquilo é de Deus ou se aquilo não é de Deus. Lembrando que não foi o lado ruim da árvore do conhecimento do bem e do mal que fez Eva querer o fruto, foi o lado bom. E quarto, obedece naquilo que ele já te pediu. Se você não obedeceu naquilo que ele já te pediu, se você não deu o primeiro passo, como que ele vai te dar o segundo? Se ele te mandou sair do meio da parentela, tal, e você tá lá, ele tá ali, ó, esperando você. Tá lá esperando, ficou esperando Abraão.
Aí a Bíblia, vai olhar na palavra que está escrito assim, ó, no mesmo dia. Deus não esperou nem virar a noite, Deus não esperou nem Abraão dormir, Deus não deu um sonho para ele, não. Foi o quê? No mesmo dia que se apartou, veio Deus falar com Abraão de novo. Entende? Então, tipo, eu espero que edifique vocês isso, que vocês tenham aprendido, que pelo menos um de vocês coloque em prática alguma coisa do que nós falamos aqui hoje, que, de fato, Deus está falando o tempo todo, all the time, o tempo todo. Nós que não estamos querendo ouvir, nós que estamos longe demais, nós que estamos o quê? Nós que estamos longe demais, nós que estamos dando mais atenção às vozes do mundo, às conversas, notícias, às fofocas, etc, etc. Nós que não estamos testando aquilo ou nós não estamos obedecendo aquilo que Ele já nos mandou fazer. Sem isso, você realmente vai ter a sensação de que Deus não está falando com você, mas não é que Ele não está falando. Ele já falou, Ele já fala o tempo todo com você. Ele já fala o tempo todo com você. Eu vou deixar salvo no canal do YouTube, ok? Essa é a nossa live de hoje, esse nosso devocional de hoje. E amanhã a gente está de volta às 6 horas e 1 minuto em ponto. Se isso foi bênção para você de alguma forma, compartilha com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. Para que eles também possam ter... Porque, gente... Quanto mais pessoa entender e aplicar isso, mais nós vamos ver o quê? Pessoas que estão alinhadas com Deus. E a pessoa que está alinhada com Deus, ela não vai estar alinhada com as trevas, ela não vai estar alinhada com o mundo. E é isso. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, é isso que nós estamos aqui para fazer. Deus abençoe a vida de vocês. Lembrem-se que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Amo vocês. A gente se vê amanhã às 6 horas e 1 minuto em ponto. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.